noite, boa noite. Derrubaram a minha primeira tentativa de live. Porque estava tocando uma música que não pode, acho. Gente, deixa eu enviar aqui. Então você pode enviar essa live para quem você quiser compartilhar. E o tema dessa live é presença. Eu sou a Débora McLean. E eu quero falar sobre esse tema, a presença, porque muitas das vezes as pessoas estão muito dispersas, né, no dia a dia. Ou elas estão muito no passado, remoendo, né, aquelas lembranças ou memórias, muitas das vezes não tão boas assim. Ou sempre, não, só aconteceu algo bom lá no final, lá no meu passado, né? Quando eu tinha tantos anos, quando eu estava com fulano de tal, né? Ou então as pessoas estão muito no presente, o que pode acontecer, né? E preocupada com o futuro, né? O que pode acontecer, o que vai acontecer, e fica com medo de muitas coisas, né? Ainda mais se essa pessoa ela gosta muito de ficar ouvindo televisão, né? Principalmente canal livre. Então, preparando uma mente medrosa. Enquanto a gente tem muito aqui agradecer, né? E não tá ansioso por coisa nenhuma. Então eu coloquei ontem no meu status, acho que é status, meus stories, né? Não se constrói um novo você olhando para o velho. Esse serve apenas para consultar. O novo você se constrói sendo. Muitas das vezes as pessoas estão num ciclo de fazer, ter e ser, né? Enquanto quem anda em estado de presença geralmente é ser, fazer e ter. Então muda a ordem das coisas. E a prioridade da nossa mente não é ser feliz, a prioridade dela é sobreviver. A principal função da mente é proteger a identidade que nós criamos, que nós assumimos como sendo a nossa realidade, ou quem eu sou, né? Então a gente se identifica muito, né, com as coisas que nos aconteceram, principalmente no passado. E falamos que é quem nós somos. Eu espero que o áudio esteja bom. Então, e garantir a sua sobrevivência, né? Então, a nossa mente, ela protege a identidade que a gente assumiu, ou o nosso paradigma. Oi, Tânia. Obrigada por estar me prestigiando. Boa noite. Me fala se meu áudio tá bom, por favor. Pois é, então a prioridade da nossa mente não é ser feliz, é sobreviver, né? É proteger aquela identidade que nós construímos, tendo como referência o nosso passado. Obrigada. Então, tendo a referência o nosso passado, né? E a principal função da mente é proteger essa identidade e garantir a sua sobrevivência para ela
isso é mais importante do que ser feliz, né? E isso significa que as nossas emoções ou as nossas energias estão misturadas. Quando a gente não sabe viver em estado de presença, a gente está com a mente dispersa, ela não tem foco, né? E cada pessoa, lugar, coisa que a gente experimenta na nossa realidade conhecida, que a gente é familiarizado, né? Então tem sempre uma memória né? Um pensamento, uma emoção relacionada àquilo. Então a gente sempre vai estar reagindo, né, à nossa realidade. Reagindo nessa realidade. Então a gente não tem como criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma situação financeira diferente ou uma nova vida, ou até mesmo um corpo curado. Fica difícil pensar ou sentir de algum jeito novo quando você está viciado no seu mundo externo. Desse modo, está apenas reagindo às circunstâncias, com referência do teu passado. E assim nós administramos mal a nossa energia, né? Quando a gente não vive nesse estado de presença, a gente está muito no passado ou no futuro, projetando o futuro, a gente não tem presença, a gente não está... Oi, Dona Graça, boa noite. Então a gente não está construindo com energia suficiente para construir algo novo e sempre repetindo, né? Coisas do passado repetindo agora. Então o conceito de presença está ligado diretamente relacionado à expressão aqui e agora. Quando a pessoa se sente em plena conexão com o momento presente, significa sentir-se inteiro no exercício das atividades atuais, segundo Osho. A mente humana sempre está referenciando o passado ou projetando o futuro. E nunca, ou nem sempre, né? Melhor falar assim, nem sempre no estado de presença. Que fala assim, tá corpo, mente e espírito, né? Alma e espírito. E muitas das vezes, principalmente nesses dias atuais, as pessoas estão só com o corpo presente, né? E projetando sempre no passado ou no futuro, preocupado com as circunstâncias atuais e tendo como referência, poxa vida, minha vida sempre foi assim, parece que sempre vai ser, né? E não cria coisa nova. Ela está sem energia e dispersa. E aqui é um ponto disruptível, né? Que eu falo que é fechamento de ciclo. Fechando ciclos, né? É bem provável que você esteja nesse exato momento fechando um ciclo em sua vida. Digo isso pois você está obtendo uma nova informação, um novo conhecimento ou reforçando sinapses para um novo jeito de perceber quem é você e sobre o mundo à sua volta. Quero te explicar que assim como a nossa pele, né, a epiderme, tem a camada córnea, que é a camada mais superficial da nossa pele, né, a gente também se renova por inteiro. Então, a gente, como a camada da pele, né, a mais superficial, ela é chamada camada córnea. Essa camada córnea existe só células mortas, né, e que a gente vai descamando sem perceber, tá lá descamando. E quando a gente faz limpeza de pele, a gente retira essa camada córnea, né, para que a nova fique ali viçosa. Por isso que a pele fica viçosa, né, bonita, depois de uma limpeza de pele. Porque a gente está meio que tirando essa camada mais superficial, onde tem células mortas, para que a nova
camada de pele, né, venha com tudo. E esse ciclo, quando a gente faz a limpeza de pele, a gente fala para o cliente voltar mais ou menos com 28 dias, a cada 28 dias, que é o tempo que a nossa pele está de novo lá acumulando sujeira, né? Que é das células mortas, né? Do sebo, da sujidade do dia a dia. Né? Então, com 28 dias dá para fazer uma limpeza de pele profunda de novo. Né? Dependendo também da pele, do tipo de pele. E é assim a gente também, o nosso ser, ele se renova. Enquanto o novo vai surgindo, o velho homem ou a velha mulher vai saindo, né? Enquanto a gente se veste do novo, o velho vai saindo. Então é assim que nós somos. E eu criei uma teoria. Criei não, né? Tem da mitologia grega que fala sobre... Boa noite, Dona Graça. Da mitologia grega que fala sobre o tempo, né? Onde existe Kairos, Aion e Cronos, né? E então o Aion indicava o tempo de longo prazo, na verdade de longíssimo prazo, né? Mas aqui a gente traz para nossa realidade, entre aspas, né? Como objetivo definido. Então o Aion, ele é um objetivo definido, ou a visão extraordinária de sucesso, de futuro, né? Esse é o nosso Aion que a gente tem que ter, todo mundo tem que ter, escrito, desenhado, colado, né? Aí tem o Kairos, que indicava um bloco de tempo, uma ocasião adequada, uma oportunidade, que pede uma ação necessária. Daqui a pouco a gente vai entender, que eu vou contar uma história, né, que eu falo que é a história do espanador. Essa história muita gente já está sabendo, que vai encaixar tudo isso. Então, Kairos indica um bloco de tempo, uma ocasião adequada e uma oportunidade, que pede uma ação necessária. E Cronos é o tempo medido pelo relógio, segundos, minutos e horas, exigindo atenção plena, ou estar aqui agora, né? Estar presente nesse momento, para aproveitar a oportunidade, ou Kairos. O Kairos exige atenção e prontidão, pois tal é a oportunidade como um cometa que passa em velocidade atroz. Quem piscou perdeu o espetáculo. Não há espaço para protelação, procrastinação ou displicência. Kairos exige sabedoria. O apóstolo Paulo recomenda remir o tempo, isto é, aproveitar. Oi, Rayanda. Boa noite, seja bem-vinda. Então, Kairos exige sabedoria, né? O apóstolo Paulo recomenda remir o tempo, pois é aproveitar a oportunidade para que não se ouça, não adianta mais, agora é tarde. Passou o tempo, deixamos escapar, Kairos. Olha aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre a história do espanador. Só aguarda. Então, no livro O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, eu acho que é assim que fala o nome dele. Oi, Ariane. Boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Então, no livro do Segredo da Mente Milionária, T. Harv Eker diz assim, que nós vivemos em 4 dimensões, né? São elas emocional, mental, espiritual e física. Então, essas são as dimensões que ele fala que nós vivemos, né? E diz que o mundo visível, material, onde usamos os 5 sentidos, tato, audição, visão e paladar. E faltou, acho que, visão, né? Então tá aqui, foi esse desenhinho aqui. Não sei se dá pra ver aqui em cima, tem 5 negocinhos, né? Esses são os nossos 5 sentidos. Tato,
tato, visão, audição, paladar, né? O que mais que está faltando, Giovana? Me ajuda. Então, são nossos 5 sentidos que nós usamos para explorar ou experimentar esse mundo aqui, físico. Né? E nós temos a mente, o mundo mental. Né? Aqui, em outra oportunidade, eu posso explicar melhor, né, sobre a mente subconsciente, a mente consciente. Mas isso aqui tudo é a mente, a nossa mente, né? Então, como ele fala que a nossa realidade é em 4 dimensões, né? Mental, emocional e espiritual estão no nosso mundo invisível, ou seja, a causa, né? E o nosso mundo físico ou material, né? Aquilo que a gente usa os nossos 5 sentidos, é um mundo visível, né? Este é a imagem da mente, criado na conceptiterapia, se eu não me engano. Esqueci o nome da pessoa que criou a foto da mente, porque isso daqui é chamada foto da mente, né? Onde nós temos a mente e o corpo. E a mente, ele é dividido em mente consciente e mente subconsciente. E que tem como resultado o que tiver aqui dentro, né? E tem como resultado no mundo físico. Então, é criado pelo mundo invisível, seja pela nossa dimensão emocional, mental e espiritual. Então, se tudo acontece primeiro no mundo invisível, no mundo emocional, mental e espiritual, e os meus pensamentos estão no ciclo da ignorância, né, que seria o ciclo da ignorância, onde eu crio mais do mesmo, trazendo o passado para o presente, permitindo que a aparência das coisas ou circunstâncias controle os nossos pensamentos. Sempre terá mais do mesmo. Por exemplo, acontece alguma situação que me acionou um gatilho emocional, acionou o gatilho, o meu pensamento vai começar a bombardear minha mente só em pensamento do mesmo nível, né? Pensamento do mesmo nível. E então eu vou experimentar agora o meu passado, porque eu estou reagindo, né, ao que está me acontecendo agora como no passado. Mas tem pulo do gato. O que seria o pulo do gato? Aprender a pensar diferente. Eu tenho uma historinha bacana também para essa parte aí, para aprender a pensar diferente, mas eu não vou falar hoje não. E quando a gente tem o autoconhecimento, né, passa pelo autoconhecimento, a gente compreende, identifica as coisas que nos dá o gatilho. E a gente vai se preparando para esse momento, a gente está forte o suficiente para mudar a forma de pensar. Mudando a forma de pensar, eu saio de ficar trazendo o passado para o presente, né? E eu entro em estado de presença e obtenho aquilo que eu colocar como pensamento atualizado, né? A gente fala, o Napoleon Hill, ele fala de transmutação, né, de pensamento, passa de um pensamento negativo para um positivo, né? Mais tarde eu vou ler alguma coisa também do Napoleon Hill. Já uma pessoa consciente pensa no que quer pensar, independente das aparências. Se vivemos no ciclo da ignorância, o quanto da nossa energia criativa
podemos estar usando para criar um novo destino? Quanto da nossa energia criativa a gente pode estar usando para criar um novo destino, sendo que meu ciclo mental está no ciclo da ignorância ainda. As coisas, as circunstâncias influenciam direto no meu modo de pensar, sentir e agir. E comunicação interna. A gente tem que ser educado, se educar essa comunicação interna. Porque o foco mental está dispersado geralmente em discussões, problemas, como diz o gato da Alice do País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde ir. Boa noite, Shirley. Boa noite. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é qualquer caminho mesmo. E como eu falei da mitologia grega do tempo, né? Da mitologia grega, né? Que a gente tem que ter um aio, que é a nossa visão de futuro, positiva, o nosso objetivo, onde a gente quer chegar. A gente vive aqui em Cronos, né? Ao mesmo tempo, que é a hora do relógio, mesmo lugar, né? E que a gente tem que estar com a atenção plena no presente. E para que a gente possa perceber Kairos passando, que é o tempo oportuno, né? Então, se a gente não tem para onde ir, que é o Aion, qualquer caminho vai servir. E na mitologia grega fala que Cronos come seus filhos, né? Então, se a pessoa não tem para onde ir, ela vai com medo mesmo, né? Ela vai ser consumida em Cronos. Ela não vai perceber Kairos porque ela não tem um Aion futuro definido. E para a gente perceber Kairos, a gente tem que estar com atenção plena no presente, não trazendo passado para o presente, nem muito no futuro, ansiosa, né, preocupada. Eu falo isso assim porque eu já passei por tudo isso. E vira e mexe a mente, mesmo sendo treinada, né? Estou há 5 anos treinando essa mente, ela ainda cai na armadilha da minha antiga, né, Débora, como eu expliquei lá, que a gente vai se renovando. Mas, né, conforme a gente vai subindo de nível e vai percebendo as coisas acontecendo, né, de um jeito, começando de um jeito mais lento e pequeno, daqui a pouco ele vai expandindo e mais rápido, né? Então a gente vai sendo mais ousado nas coisas e vai se despir do velho homem total. Essa é a consequência, né, de estar se renovando mentalmente. Então daí a importância de ter um objetivo definido, ou um Aion futuro, ou uma visão de futuro, né, positiva. E um objetivo definido deve ser somado a planos definidos. Por isso que falam muito, né? Define um objetivo que você quer chegar, e define metas, né? E controla, tem a gestão, né? Para que você não fique procrastinando no tempo, né? Às vezes, como já falei várias vezes, no passado, muito no futuro. E lá em Abacuque 2:2 fala assim: e o Senhor disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Então tá aí o nosso moral, né, da visão extraordinária de futuro. Olha só, vou ler de novo. Escreva em tábuas a visão que vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. E continua. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta.
O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Eu vou já contar a história aqui do espanador, só que antes ainda tem umas partezinhas aqui para passar, mas fica de olho, né? Como tudo vai se encaixando. Então, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ele finaliza essa parte falando assim: os maus não terão segurança. Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, por falta de conhecimento, a pessoa não tem segurança. Mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Por obterem conhecimento, eles retêm e vivem. Isso se torna sabedoria de vida. E que quem tem esse fruto, essa semente, que é uma semente, ela tem também para distribuir, né? Então, geralmente quem obtém sabedoria, ela está distribuindo semente de sabedoria. O problema é a pessoa que está passando ouvir e, putz, eu preciso dessa semente, vou lá e pago o preço para obtê-la. O conhecimento geralmente é em troca hoje em dia de dinheiro ou serviço. Então, eu vou aqui no livro do A Chave para a Prosperidade, do Napoleon Hill, ele fala aqui das vantagens da definição de objetivo. É esse aqui, ó. Aí fala assim: as principais vantagens da definição de objetivo. Definição de objetivo desenvolve autossuficiência, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina e concentração de esforço, todos esses pré-requisitos para a obtenção de sucesso material. Induz o indivíduo a programar seu tempo e planejar todas as atividades do dia a dia, de forma que levem à realização do seu objetivo de vida principal. Torna o indivíduo mais alerta ao reconhecimento de oportunidades relacionadas ao objetivo principal e inspira a coragem necessária para aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Definição de objetivo inspira a cooperação de outras pessoas, prepara o caminho para o pleno exercício do estado mental conhecido como fé, tornando a mente positiva e libertando-a das limitações do medo, da dúvida e da indecisão. Fornece ao indivíduo uma consciência de sucesso sem a qual ninguém pode alcançar o sucesso duradouro em nenhuma vocação. Suplanta o hábito destrutivo de procrastinação. Por fim, leva diretamente ao desenvolvimento e à manutenção contínua da primeira 12 riquezas que ele fala no livro. Uma atitude mental positiva. Que é o que eu vendo com florescimento humano. Então vamos lá para a história do espanador. Eu já contei essa história do espanador para um monte de gente. Hoje treinando também eu estava falando da história do espanador. É o seguinte, eu faço atendimento na parte de estética, Então teve um dia que uma cliente minha, que também é minha vizinha, ela veio fazer um serviço aqui comigo. Aí ela ficou falando, poxa, eu queria aqueles cara do espanador nunca mais passou, aí na rua, porque vira e mexe passa pessoas vendendo coisas aqui na rua, E o espanador era um. Aí, deixa eu ligar esse ar. Aí, tá.
Aí a conversa foi de limpeza, né? Porque tinha teia de aranha, que tinha que limpar, que não sei o quê. Tá, essa foi a sessão. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi numa terça-feira, eu escutei fazendo almoço, né? Preparando o almoço para minha filha ir para aula. Aí eu escutei blá 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 blá. Aí eu, o que estão vendendo, né? Eu não entendi nada, não estava entendendo nada. Por isso eu vim aqui na frente de casa olhar o que era. E eu olhei. O cara do espanador estava dobrando a esquina e a minha cliente, que é minha vizinha, também estava do outro lado da rua, esperando o Uber com a filha dela de colo. E eu tive que ser testemunha desse Cronos, né? Com o Kairos acontecendo ali. Olha aí, ela queria um espanador, isso seria um objetivo. Aconteceu que na terça-feira, no mesmo Cronos que eu tava, o Kairos passou, que era a oportunidade dela adquirir o espanador, né? E eu presenciei isso. Então, mas mais tarde, depois de ter buscado minha filha na escola, ela estava sentada aí na frente da casa dela, com a mãe dela e a neném. Aí eu perguntei, e aí, tu comprou o espanador? Aí ela falou, não menina, não tenho sorte para isso. Aí eu falei, não fala assim que não tem sorte, tu não teve a ação necessária para adquirir o espanador, né? Agora não fala que tu não tem sorte, não fica reforçando, né? Essas sinapses, para você ficar cega no que você quer, nos teus desejos, né? Aí ela, então, tá. Aí passou esse dia, aí ela veio mais uma vez, que ela faz serviços muito perto um do outro. A gente conversou sobre outras coisas. E quando foi na outra sessão que ela tinha agendado, né, ela marcou 5 horas. E eu tava ainda atendendo uma outra cliente. Aí eu vi que eu não ia dar conta até 5 horas, né? Eu não ia estar livre 5 horas para atender ela. Quando eu fui pegar o celular, ela já tinha enviado uma mensagem falando que ela ia demorar um pouquinho, passar de 5 horas, porque o esposo dela ela estava esperando o esposo dela chegar para ficar com a neném. Aí eu, beleza, era o que eu queria, né? Aí eu terminei meu atendimento, tava limpando a maca, ajeitando as coisas. Aí daqui a pouco a minha filha grita aí, mãe, chegou! Aí eu abro a porta, tá? Ela e o cara do espanador do lado. Por que que ele passou naquela hora, né? Por que que ela teve... Oi, Carla, boa noite. Por que que ele teve que passar naquela hora, né? Por que que ela teve que atrasar? Que ela tinha agendado comigo 5 horas. Por que que ela teve que atrasar, né? E por que que eu tive que estar presente de novo nesse acontecimento, né? Em Cronos, Kairos e Orion, tudo misturado. A importância do observador, né? E estar em estado de presença. Aí eu falei pra ela, agora tu vai comprar. E toda vez que tu tiver sem fé, tiver, né, assim, pra baixo, lembra a história do espanador. Conta pra alguém a história do espanador, né? Olha pro espanador e lembra. E muda. Deus provê todas as nossas necessidades nos mínimos detalhes. São coisas que a gente acha até de pouco valor. Oi, Mai. Então, são coisas no mínimo de detalhe, até que a gente acha que é de pouco valor. Né? Por exemplo, outro dia, boa noite. Então, eu tô tentando
Eu tô tentando não, eu tô pintando, tô me arrumando para pintar aqui na frente de casa. E fica sempre aquelas lascas, né, de tinta, pedaço de tinta. Aí o meu esposo falou, olha, quando for deixar a nossa filha na escola, tu compra 2 espátulas. Daquelas, né, de raspar a parede, para raspar a parede, para pintar, né, para pôr outra tinta. Aí eu, tá bom. Fui, levei ela pra escola, comprei só uma espátula, né? Não fui obediente. Comprei só uma espátula. Aí tá, essa espátula tá aqui. E uns dias atrás apareceu uma outra espátula aqui na frente de casa, na rua, mas na frente de casa. Por que essa espátula apareceu aí na frente de casa? Na frente de casa. Aí eu vi isso, aí eu, não, a espátula já é velha, né, já é usada. Aí ficou lá. Quando foi hoje? Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem, né? O rapaz do que vende sorvete passou. Aí o meu esposo, oi, Poliana, boa noite. tira um print pra mim e me manda, por favor. Pois é, então o cara do sorvete passou, né? E o meu esposo estava em casa, aí ele correu pra ir comprar pra nossa filha, pra gente, né? Pra nossa filha também. Aí quando eu tava por aqui, eu acho que eu ia atender, eu ia atender cliente, aí eu não fui lá com eles, né, na rua, mas fui aqui na grade. Aí lá, depois de lá vem ele, com a espátula na mão. Aí eu não acredito que tu pegou essa espátula, não. Ele olha aqui o que veio parar. Opa. Olha aqui o que veio parar aqui na frente de casa. Olha só, ele despertando a visão pro aqui agora. Né? Porque ele sabia que eu tinha comprado só uma. Oi Márcia, boa noite. Então ele sabia que eu tinha comprado só uma. E essa outra espátula apareceu aqui na frente de casa. Aí eu perguntei, mas essa daí não era a nossa não? Antiga, né? Aí ele, não. Aí trouxe aqui pra dentro. Aí depois eu perguntei pra ele assim, me fala direito essa história aí da espátula, hein? Aí ele, ela tava aí na frente, apareceu aí na frente. Eu, tá, eu falei pra ele, tinha dias já que ela tava aí na frente, ninguém pegou. Aí ele falou, tinha que ser eu mesmo pra pegar, né? Porque ele que queria as 2 espátulas, eu só comprei uma. E a outra apareceu. Então, esse é um nível onde a gente quer chegar, de pensar, de desejar coisas boas. Por isso que a nossa mente ela tem que ser treinada para pensar de forma positiva. Porque foi assim que Deus fez, né? Eu gosto muito lá em Gênesis, quando ele fala assim, no último dia, né, da criação, que ele fala, criou homem e mulher e viu Deus que era muito bom. Essa visão que a gente tem que ter. E a visão dele para conosco é de bom, né? De bondade, de paz. E por que a gente vive de forma diferente da visão de Deus? E diz lá também na Bíblia que tudo coopera para o nosso bem, né? E que nem eu li ainda há pouco sobre Abacuque, né? Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus, por terem e estarem em conexão, né, com o nosso Deus, ou com o universo, ou com o seu eu superior, né?
mas em estar conectado com Ele. E Ele fala também, né? Não seja ansioso por coisa alguma, né? Mas em tudo dê graças. É isso mesmo. Obrigada por estar aqui, minha irmã Florence. Obrigada. E então, é isso, né? Para que a gente não esteja ansioso por nada. Aí sempre a gente tem esses agrados, sabe? Às vezes é coisa pequena, mas depois que eu falei com meu esposo, né, na cozinha lá, que ele falou, era eu pra pegar. Aí eu vim pra cá, pra onde eu tô agora. Aí fiquei pensando, né, caraca, e eu nem agradeci. Mas nesse instante eu agradeci. Deus, obrigado, porque, né, o Senhor é tão bom pra com a gente, para conosco. E eu agradeço muito, né, nos mínimos detalhes. Então, a gente tem que sempre realmente agradecer, né? Então, devemos ter fé e modelos de edificação, né? Ou que falam muito hoje de alguém para modelar, para produzir novos resultados de melhor qualidade. Você pode sentir dúvida ou medo, pois não está familiarizado com essa ideia, né? Ou tudo isso que a gente está conversando até agora. Essa live vai ficar gravada, se eu não excluir, porque a minha experiência ainda é pouca aqui no Instagram, mas vai ficar gravada. Então, assim, né? Quem ainda não está familiarizado com esse nível de percepção da realidade, né? Como eu não estava em 2018, isso mesmo, Deus é bom o tempo todo. Bom, e lá em 2018 eu não estava familiarizada com esse nível de percepção da realidade. E então isso me assustou. Eu fiquei muito bem, né? Linda, parecia assim, eu estava no paraíso. Alguns dias, acho que foi uma semana. Mas logo veio a minha memória da antiga Débora medrosa. Só para estragar. Mas, né, eu fui adquirindo conhecimento, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Então, comecei a ler livros. Eu não lia livro, não comprava. Hoje, meu hobby é comprar livro e ler. Eu nunca, não faria isso. Então, assim, Einstein disse, né? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Por isso que tem que entrar coisa nova. Por isso que tem que entrar coisa nova na nossa mente, né? Através de conhecimento. A palavra mesmo fala. Para adquirir conhecimento, fazer de tudo para adquirir conhecimento, né? E a gente adquirindo conhecimento, a gente obtém também a sabedoria de como usá-lo na nossa vida agora, aqui e agora, né? Como a gente falou, eu falei, né, antes também, para perceber Kairos no Cronos, a gente tem que ter sabedoria. Vou até voltar aqui para eu ler essa parte. Aqui, ó. Kairos exige atenção e prontidão, pois tal é a oportunidade com um cometa que passa em velocidade atroz. Quem piscou perdeu o espetáculo. Não há espaço para protelação, procrastinação ou displicência. O Kairos exige sabedoria. O apóstolo Paulo recomenda remir o tempo. Então, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. E estou eu, né, Débora, em breve.
Então eu, Débora, em breve vou lançar um programa de mentoria, Programando uma Mente de Florescimento. Oi, Márcia. Voltou? Deu uma parada aqui no vídeo, mas parece que voltou agora. Então, em breve vou estar lançando o meu programa de mentoria de florescimento humano, né? Como eu fiz a especialização em neurociência e psicologia positiva no desenvolvimento humano, né? Eu vou contribuir dessa forma, né? Criando esse programa, né? Programando a mente para o florescimento, de florescimento. Obter conhecimento, aprender coisas novas que vai te ajudar a operar melhor nessa realidade. Na mentoria você vai receber ferramentas para que você aplique no seu dia a dia, como aprender sobre inteligência emocional, que faz parte do programa, e seus pilares, né? Quais são os pilares da inteligência emocional? Que é autoconhecimento, autocontrole, automotivação, né? Inteligência social, empatia, né? Esses são os pilares da inteligência emocional. Vamos aprender também mais profundamente sobre a mente consciente e subconsciente, né? Que eu tentei explicar um pouquinho aqui por essa figura. Então, a gente vai aprender mais profundamente, né? As forças de caráter e as virtudes, que são uma linguagem comum que descreve o que há de melhor nos seres humanos, assim contribuindo para o bem coletivo, não só para a gente individual, mas para o bem coletivo. Então, mais tarde estarei lançando, alguma hora aí, vai ter um pôster, e quem quiser adquirir, seja bem-vindo a um novo modo de olhar o mundo, olhar a si mesmo. Né? E à sombra da eternidade caminhamos gratos pelo privilégio de existir e viver. Na dança das oportunidades caminhamos com sabedoria para colher cada fruto em sua estação própria. E que a gente renove, né, a nossa mente com conhecimentos novos, né, obtendo conhecimento, para que a gente possa experimentar com boa, agradável a vontade de Deus para com a gente. E servir também de sementeira. Né? Você será um possuidor das sementes para distribuir também. Né? A importância dessas coisas não é obter recursos materiais, é também, na verdade, mas são coisas intangíveis que a gente, vou já ler aqui, são riquezas intangíveis que a gente adquire, não tem preço. Aí eu quero finalizar essa live com o credo de um homem feliz, que está na página 28 do A Chave da Prosperidade, para a Prosperidade, do Napoleão Hill. Né? Ele fala assim: encontrei felicidade ajudando outras pessoas a encontrá-la. Né? A gente vive por propósito. A nossa vida tem sentido porque nós vivemos por um propósito. Esse daqui resume bastante o nosso propósito como agentes do florescimento humano. Né? Encontrei a felicidade ajudando outras pessoas a encontrá-la. Tenho boa saúde física porque vivo com moderação em todas as coisas e como apenas alimentos que a natureza requer para a manutenção do corpo. Sou livre do medo em todas as suas formas. Nesse programa, a gente vai eliminar ou diminuir a voz do medo, né? E da dúvida. Sou livre do medo em todas as suas formas.
Não tenho ódio ou inveja de ninguém, não precisa. Né? Não precisa. Cada um tem os seus sonhos, né? E aprendendo a receita, ele vai chegar no tempo certo no sonho dele e a gente também, no nosso, né? Mas tenho um amor por toda a humanidade. Dedico-me a um trabalho de amor com o qual misturo diversão e generosidade. Portanto, nunca me canso. Isso dá mais energia, isso dá mais gás. Dou graças todos os dias, não por mais riquezas, mas pela sabedoria para reconhecer, aceitar e usar corretamente a grande abundância de riqueza que agora tenho ao meu dispor. Dou graças todos os dias não por mais riqueza, mas pela sabedoria para reconhecer, aceitar e usar corretamente a grande abundância de riqueza que agora tenho ao meu dispor. Não falo nenhum nome, exceto para honrá-lo. Não peço favores a ninguém, exceto o privilégio de dividir minhas riquezas com todos que as receberão. Estou de bem com a minha consciência, portanto, ela me guia corretamente em tudo o que faço. A importância do caráter formado, né? Aí a gente traz nesse programa a psicologia positiva e uma das Então, nesse programa tem a psicologia positiva e a coluna principal da psicologia positiva são as 24 forças de caráter e as virtudes. E aqui ele está falando assim, estou de bem com a minha consciência, portanto, ela me guia corretamente em tudo o que faço. Né? A gente tem a força de caráter da integridade. Você tem que ser verdadeiro. Não tenho inimigos, porque não prejudico ninguém por motivo algum, mas beneficio a todos com que entro em contato, ensinando-lhes o caminho para riquezas duradouras. Tenho mais riqueza material de que preciso, porque sou livre de ganância. Olha só, ele trata lá o coração. Sou livre de ganância e cobiço apenas as coisas materiais que posso usar enquanto estou vivo. Eu não lembro qual é o versículo, mas tem na Bíblia, né? Diz aos ricos dos dias atuais que distribuam as suas riquezas, né? A lógica é que a gente quer uma vida mais confortável, né? E a gente pode e deve ter uma vida mais confortável, né? Mas lá ele fala, não sei se é Filipenses, mas ele fala, diga aos ricos dessa nova era e distribuem as suas riquezas. Né? A gente pode obter, ter o nosso conforto, pagar nossas contas bem bacana, mas também a gente pode distribuir nossas riquezas. Né? E aí a gente está tendo ação com generosidade, né? Ao distribuir essas riquezas. E a generosidade, ela é uma força de caráter poderosíssima também, né? A gratidão, todas elas. Mas aonde está o meu foco mental, eu vejo que a generosidade e a gratidão são muito fortes, que faz parte da virtude da transcendência. Tenho uma grande propriedade que não é sujeita a impostos, porque existe principalmente na minha cabeça, em riquezas intangíveis. Tem um versículo também que fala assim, que você vai bem, assim como prospera a tua alma. Então a gente tem que estar com a alma bonitinha, limpinha.
No filme Shazam ele fala assim: coração limpo, espírito forte. É isso. Intangíveis, que não podem ser avaliadas ou adquiridas, exceto por aqueles que adotam meu estilo de vida. Criei essa vasta propriedade, observando as leis da natureza e adaptando os meus hábitos para estarem em conformidade com elas. É uma reeducação, né? É uma reeducação para que a gente possa experimentar coisas diferentes, né? De melhor qualidade, produzir novos resultados de melhor qualidade. Não viver mais trazendo o passado para o presente, né? Ou estar muito ansiosa, preocupada com o que pode vir, pode acontecer. Mas estar aqui hoje, presente, para receber o dom da vida e usufruir da melhor forma. E em estado de presença, com gratidão, com o coração grato. Tá bom? Então é isso que eu queria passar nessa live, né? Muito obrigada para quem entrou e permaneceu e para quem vai assistir também depois. Obrigada e espero que vocês aproveitem, porque esse conteúdo é de grande valor. Né? São riquezas intangíveis. E mais tarde, como prometido, estarei publicando outros assuntos, né? Publicando também a minha mentoria, que é Programando uma Mente de Florescimento. Né? Quem quiser e achar que está na hora de mudar o jogo, né? E ver o mundo e se ver diferente, tem uma percepção diferente, resultados diferentes. Obrigado, Márcio. Né? Cola em mim. Que aí já aprende, né? Um novo jeito de pensar. E se torna um observador da realidade, em vez de vítima. Né? Se torna um observador das dádivas, né? Das virtudes, de tudo que é de bom. A gente sabe que a gente não pode ficar sem saber do que está acontecendo no mundo, mas a gente pode muito, quando a nossa mente ela é bem educada, manter a mente positiva. Né? A gente salva muitas, até a gente se salva, porque a gente aprendeu como pensar diferente. Né? De acordo com a vida, não de acordo com a morte e destruição. Tá bom? Obrigada, beijo, boa noite, uma ótima noite e um ótimo início de semana. Um ótimo início de semana aí, né? E que a gente possa usufruir essa semana de tudo que há de bom e estar presente para receber todas as coisas boas. E não esquece de fazer... Oi, Simone, estou finalizando a live. E não esquece de definir seus objetivos. Se você tem um sonho, coloque ele como objetivo, constrói metas. Aí a gente vai começar a perceber Kairos. A Simone, que está aqui, ó, que acabou de entrar, é a moça do espanador. Então ela sabe, ela passou por um processo observando o processo. Tá bom? E usufrua da vida, do dom da vida, da melhor forma possível. Beijo, até mais. Agora, encerrar, como é que encerra aqui?